Olá, amigos, bem-vindos à Hora do Bruxo. Hoje, nesse programa, assim, à vésperas de Samhain, né, de Halloween, eu vou aproveitar para falar um pouco sobre magia ancestral. Vamos aproveitar um pouquinho. Eu sei que eu já falei um pouco sobre magia ancestral, sobre ancestralidade em alguns outros programas, mas é um momento que não tem como escapar de falar disso, porque é muito presente isso dentro dessas festividades de Samhain, de Halloween, dentro do momento. E principalmente também dentro do momento que nós vivemos, até por causa da pandemia, até por causa de tantas coisas que acontecem, esse resgate da ancestralidade acaba sendo importante na nossa vida e sempre é válido retornar a esse tema quando possível. Nesse programa eu não vou falar sobre o Samhain especificamente. Não quero falar sobre ele porque esse é um período que provavelmente vários programas, várias publicações vão explicar sobre o Halloween, que ele tem origem em festivais mais antigos, por exemplo, o Samhain e por aí afora. Então eu não vou me ater a essa explicação, porque isso é fácil de encontrar. O que eu quero fazer? Hoje eu vou falar de magias que podem ser feitas para a gente trazer essa energia ancestral. E muita gente acaba me perguntando em relação a uma lua que vai acontecer agora, né? Uma lua cheia, chamada de lua azul, por alguns grupos, e por ser uma lua cheia juntamente do Samhain, o que dá para fazer? Então a gente vai falar mais sobre isso. Bom, o que acontece de importante nesses próximos dias? Basicamente, essa é uma época em que se diz que os véus que separam que separam o mundo dos vivos do mundo dos mortos fica mais tênue, fica mais fino, fica mais fácil de se atravessar de um lado para o outro. Então, que os mortos eles aproveitam esse período e vêm visitar os vivos. E justamente próximo a essa data você tem o Dia dos Mortos, né, finados, que acontece. Então, é um período muito forte ligado à morte. E tudo que a morte traz pra gente como aspectos, né? Então, é isso que a gente vai pegar e vai falar um pouco hoje. De coisas que vocês podem contatar os seus ancestrais e trazer esses conhecimentos e trazer essa sabedoria para hoje. Para que você possa utilizar na sua vida. A gente tem que aproveitar essa energia. E a questão da lua cheia, que funciona muito como um grande espelho, quando vocês, as pessoas que já fizeram curso de magia de espelhos, as pessoas que gostam do tema de espelhos, sabem que a lua é um grande espelho. A lua cheia é um grande espelho. Assim como a lua nova é um grande espelho negro. Então, muitas coisas que a gente faz em magia de espelhos, a gente pode fazer também na lua cheia. Muitas coisas que a gente faz em espelho negro, a gente pode fazer na lua nova. Que é como se você tivesse lá no céu um grande espelho, que aquilo que você faz no seu espelho de altar da sua casa, um espelho mágico, você pode fazer com a lua. Então a gente vai aproveitar esse aspecto de espelho da lua cheia para trazer coisas através desse portal. É um facilitador. Então a gente vai aproveitar dois momentos especiais para trazer essa energia. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é começar a melhorar o seu contato com os ancestrais. Por quê? Eu sei que muita gente nunca tem contato com os ancestrais. Então, passe a ter. Isso é super importante dentro da magia, dentro da bruxaria. Esse contato com a ancestralidade, por quê? Pensa em quanto tempo o seu sangue existe.
Até onde você consegue, até onde se consegue mapear, e não estou nem falando em árvore que você faça aqueles testes, aquelas investigações, né, para saber de onde veio o seu DNA. Não estou nem falando desse tipo de coisa, que é bem interessante, mas no sentido de, se você calcular seus pais, seus avós, bisavós, tataravós e por aí afora, até onde a gente consegue chegar, em que o seu sangue existe. E dentro disso, as pessoas poderosas que já passaram pela sua família, que a gente sempre menciona, feiticeiros, bruxos, pajés, xamãs, druidas e tudo mais. Então, isso tudo você pode trazer o contato com esses seus ancestrais, que são chamados de mortos poderosos. Então, vamos contatar esses mortos poderosos da nossa família. Para quê? Para eliminar coisas prejudiciais que estejam atrapalhando a nossa família, bem como trazer características que possam ser utilizadas hoje. Por que isso? Porque não adianta eu ter um ancestral que era o mais rápido tosqueador de ovelhas da Escócia, que a menos que você trabalhe numa pet shop, não vai ser de muita utilidade um conhecimento desse, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer um conhecimento que a gente possa, na prática, fazer com que nossa vida melhore. Porque uma das prerrogativas da magia, além de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, é melhorar a sua vida. Entendeu? É melhorar a sua vida. Porque não adianta ter todo um conhecimento, toda uma sabedoria sobre algo, se sua vida tá ali aos trancos e barrancos, com uma série de problemas, uma série de dificuldades, e não funciona, né? Vamos fazer a magia dar certo, vamos fazer a magia acontecer, vamos fazer você acontecer. Porque você tem que ser uma prova de que a coisa funcione. Você é um campo de ação da magia. Então a magia tem que ser fecunda, tem que transformar a sua vida em algo que realmente você fala, olha, depois que eu comecei a praticar magia, minha vida deu uma guinada. Então toma cuidado, muitas vezes, com esses boicotes que acontecem, a gente também já falou disso, que você traz de outras religiões que façam você se sentir culpado por praticar magia. Que é quase como se você assumisse a posição de Deus e você começasse a cuidar de si mesmo. Sim, mas a ideia é essa, tá? A ideia é essa. É que possamos contar, sim, quando necessário, com a ajuda de deuses, de Deus, de quem você quiser chamar. Uma coisa é você contar com a ajuda deles quando você deseja. Outra coisa é você depender da ação deles. Né? Então, um bruxo não cria essa dependência com deuses. Não. A gente lida com eles ali, ó, tete a tete. A gente lida assim, olhos nos olhos, como eu sempre digo. Então, uma das coisas que podem fortalecer a sua magia, a sua capacidade de gerenciar a sua vida é lidar com os ancestrais. Por quê? Porque aqueles dons, aquele poder mágico está no seu sangue. Está no seu sangue, é seu direito, é sua herança. Você pode trazer isso para a sua vida. Então, como é que a gente vai fazer isso? Uma das coisas que dá para fazer é começar a cultuar os ancestrais. Então você coloca no seu altar um objeto da família da sua mãe ou um objeto da família do seu pai e começa a fazer oferendas, você começa a contatar. Você nunca fez isso? Pronto, já começa no dia 31, data perfeita. Começa a colocar. Não tem objeto da minha mãe, não tem objeto do meu pai. Escreve o nome da sua mãe, escreve o nome do seu pai. Escreve a lápis de preferência. Tá? Para você começar a ter isso. Outra forma que você pode começar a fazer, muitas vezes, contato com os ancestrais, usando como um tipo de portal para começar a puxar essa energia, por exemplo, a carta do eremita do tarô. A carta do eremita é uma carta que vai fazer você contatar essa energia ancestral.
como magia ligada a tarô. Ou a runa Otila, que é essa runa aqui que parece um peixinho, chama Otila. Também ela pode ser chamada de Otala ou Odal. E essa é uma runa também ligada à ancestralidade. O nome dessa runa é Casa Ancestral. Então você pode também colocar no altar tanto a carta do tarô ou as runas. Essa runa, né? Claro, você vai colocar no seu altar se você tiver mais de um deck de tarô. O que é deck? Baralho. Se você tiver mais de um baralho do tarô. Senão você não vai poder usar seu tarô se a carta está lá. O que você pode fazer nesse caso? Imprime. Vai na internet e imprime a carta do eremita. E coloca no seu altar, ali junto do nome dos seus ancestrais. Do seu pai e da sua mãe. E o resto vai. Você pode também, se você tiver a runa, a mesma coisa. Se você não tem uma runa dessa, você pode pegar uma pedra, você pode desenhar. Você desenha com uma tinta essa runa. E aí o que você pode fazer? Você põe o seu sangue em cima da runa. Para puxar seu sangue e ligar você, conectar você aos ancestrais. Então, o que a gente pode fazer nesse dia? Vamos aproveitar algumas adaptações para fazer em relação ao Samhain. A primeira adaptação que você pode fazer é a seguinte. Se você... Sabe a abóbora? A abóbora era usada como uma lanterna. E essa lanterna, ela tinha a capacidade de afastar os maus espíritos. Por quê? Como nessa data o trânsito entre vivos e mortos ficava mais fácil e a comunicação entre esses mundos também, e por conseguinte a passagem de espíritos para cá, para lá, todo esse tipo de coisa, também não vinham só os espíritos da sua família visitar você, também atravessavam outros seres. E alguns seres, muitas vezes, tidos como perigosos, também atravessavam. É como se nesse momento as portas se abrissem e muitos espíritos passassem do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Então, para se proteger, o que eles faziam? Eles colocavam lanternas com caretas, com expressões assim assustadoras, semelhante àquelas carrancas do Rio São Francisco. Aquilo exatamente tem a mesma função da abóbora dentro do Samhain, dentro do Halloween, de afastar os maus espíritos. Só que a abóbora funciona como uma lanterna, coisa que a carranca não. A carranca já tem uma outra forma de ser utilizada, mas a função é a mesma. Aí você pega, como você não tem essa abóbora, ou você vai procurar, ou você não quer cavar abóbora, ou você não é um hábito que você quer ter, você acha, nossa, isso é muito americano para o meu gosto, enfim. Se você não estou nem falando que isso seja americano, você encontra também, é muito típico nos Estados Unidos, mas você encontra também um pouco em alguns outros países, porque ele não pega uma origem, ele pega a origem em locais celtas, mas ele acaba se espalhando pela divulgação, pela mídia, ele acaba se espalhando com o tempo. Até no Brasil, antigamente era difícil de ser comemorado, hoje você encontra várias escolas, principalmente de inglês, fazendo isso. Tudo bem que agora a pandemia atrapalhou um monte de coisa, mas era uma coisa que se fazia. Bom, então o que você pode fazer para que algo ocupe o lugar dessa abóbora? Você pode pegar uma vela laranja, se quiser, que é uma cor que se usa bastante nesse período. Você pode, ou uma vela de 7 dias, ou uma vela comum, laranja, e você pode desenhar nela esse símbolo, que é um símbolo de proteção. É a runa Algis. Tá? Essa runa você pode desenhar em cada um dos 4 lados dessa vela, como se cada um dos quadrantes estivesse protegido. E você pode colocar isso na janela. Não tem como eu colocar na janela, porque os vizinhos vão ver. Então põe dentro de casa. Aliás, uma pergunta que me fazem. Eu posso acender vela para mortos dentro de casa? Pode. Mas se você faz parte de uma tradição que diz que você não deve, então não acenda.
né? Não há problema nenhum você fazer vela para os mortos dentro de casa. Mas eu sei que tem tradição que vai falar que é importante você fazer fora, que não é recomendado fazer dentro de casa. Então faz fora. Não tem problema não. O importante é que você acenda e você contate. E aí o que eu posso fazer? Como é que eu posso lidar com essas questões de trazer dos meus ancestrais para mim, por exemplo, dons? Eu quero aproveitar a lua cheia e trazer um dom, como se fosse um grande espelho. Eu quero trazer um dom para mim. Então você pode trabalhar de várias formas. Uma dessas é você contatar algum deus de algum panteão ligado a tempo, ligado ao destino, ou que seja tecelão, porque são deuses que lidam com tempo, com outros tempos, né? Outras realidades. Você tem, por exemplo, as Nornas, você tem as Moiras, tem as Parcas, tem Cronos, você tem deusas tecelãs, você tem Ariadne, você tem Aracne. Então são deuses em que você consegue lidar com outras realidades de tempo e espaço. As Moiras também, todas essas. E aí como é que você faz? Para a gente lidar com o tempo e espaço, a gente consegue fazer algumas coisas assim. Eu preciso da ajuda de um Deus. Por quê? Porque enquanto você não tem prática, você não vai conseguir acessar um outro tempo tão facilmente. Às vezes até consegue, né? Meio numa sorte de principiante, assim. Você já traz uma facilidade para aquilo, consegue. Mas normalmente, para uma média de pessoas, não é tão fácil assim. Por exemplo, quando a gente cria um círculo, eu posso, dentro desse círculo, determinar que dentro seja 1995, por exemplo. Mas não é porque eu falo isso que vai ser de fato 1995 dentro de um círculo, né? Então o que eu preciso? Eu preciso que um Deus ligado a isso, ligado ao destino, ligado ao tempo, aceite interferir nessa contagem do tempo e ele aceite transformar dentro daquele círculo na data que eu digo. Para isso, o que a gente faz? A gente faz acordos. Você oferece algo àquele Deus e pede em troca que ele considere por um determinado período que dentro daquele círculo seja determinado ano, por exemplo. E a partir disso, você vai fazer o que você necessita naquele ano. Isso serve para você trazer dons? Serve para você trazer dons. Serve para você eliminar uma série de problemas e traumas que aconteceram. Como que a gente faz? Bom, então a gente tem várias possibilidades. A primeira delas, vamos aproveitar e trazer um dom. Como é que eu posso fazer? Eu posso, nesse caso, criar um círculo. Eu vou traçar o círculo com o que eu tiver. Pode ser com giz, pode ser com pemba, pode ser com farinha de trigo, pode ser com velas, com cinzas de incenso, com cristais, enfim, com o que você tiver à mão. Esse círculo eu traço sentido horário ou anti-horário. Vai variar conforme você se conecte a uma egrégora, se conecte ao magnetismo do hemisfério sul. Então, funciona das duas formas. E aí você vai oferecer para esse Deus, por exemplo, digamos que eu vou trabalhar com Cronos. E aí o que eu faço? Eu vou oferecer para Cronos, eu vou primeiro verificar no oráculo, no tarô, no runas, alguma coisa assim, se aquele Deus deseja, se aceita trabalhar comigo. Então, digamos que ele aceita. Eu fiz esse convite, aí eu ofereço uma bebida àquele Deus e peço para ele, por exemplo, eu estou dentro daquele círculo, eu peço para ele trazer o dom
por exemplo, da intuição de um ancestral meu que tem intuição muito forte, ou o dom da oratória, ou o dom para, sei lá, para aquilo que você acha necessário que você não tenha. Dentro de uma prática mágica ou prática física, de repente pode ser para culinária, de repente pode ser para uma prática mágica mesmo. Você quer que traga a capacidade de se comunicar com outros seres. Então, você pergunta para aquele, você fala com aquele Deus, assim, olha, ofereço essa bebida, peço que você me coloque em comunicação com um ancestral meu que tenha o dom de se comunicar com outros seres, de entrar em contato com o espírito de pedras, com o espírito de plantas e de animais, e possa se comunicar e aprender mais com esses seres. E aí o que você faz? Você pede para ele colocar você em conexão com esse ancestral. Dentro desse círculo, se você tem uma capacidade de visão, esse círculo ele já funciona como um espelho. Ele já funciona como um espelho. E dentro desse círculo, ele pode mostrar para você como se fosse uma cena em que você tem um ancestral que esse Deus traz para dentro desse círculo. Quando ele traz para dentro desse círculo, você pode conversar com esse seu ancestral e pedir esse dom para ele. Você se apresenta, saudações, eu sou um descendente seu e eu lhe peço que compartilhe comigo esse seu dom. E a gente sempre coloca uma frase, né? Em nome do nosso sangue, pois quando o membro da família se fortalece, a família se fortalece como um todo. Quando o membro da família se enfraquece, a família se enfraquece como um todo. Então eu peço que você compartilhe comigo esse dom, para que através dele eu fortaleça nossa família e fortaleça nosso sangue. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar, colocar esse ancestral, ele vai concordar ou não, né, com você lá na hora, você vai negociar com ele. E aí, conforme você tem uma bebida sua, ali, que você colocou aquela bebida para aquele Deus, e esse ancestral concorde com você, o que você pode fazer? Coloca uma gota do seu sangue naquela bebida, naquele vinho que você ofereceu para, no caso, Cronos, que eu falei. Coloque uma gota do seu sangue. Peça a esse Deus que ele faça a transferência desse dom para você. Você tem outras formas dessa transferência, tá? Você tem várias formas, vários meios. Esse é um dos meios que eu estou colocando. A partir disso, que você sente que a energia daquele Deus entrou naquela bebida, o que você faz? Você bebe esse vinho que você colocou um pouco do seu sangue nele, para transferência desse dom que aquele ancestral passa para você. Se você não consegue visualizar, você está dentro desse círculo, você não consegue ver, você não consegue visualizar, você não consegue ver ancestral, não tem problema. Você fala com esse Deus que você pede para ele que você deseja que ele leve você em contato com um ancestral que tem esse dom que você deseja. Mesmo que você não consiga visualizar, o que você pode fazer? Você vai pegar e pedir para que esse Deus faça essa transferência, mesmo que eu não tenha falado. É como se eu estivesse aqui, esse ancestral está aqui do lado, mas eu não consigo ver. Mesmo assim, eu vou falar para esse Deus. Eu vou perguntar para ele. E como que pode ser esse diálogo se eu ainda não consigo conversar com esse Deus? Através de oráculo. Perguntar para o oráculo ou um pêndulo se esse ancestral aceita passar isso para mim, se ele aceitou. E aí o oráculo vai dizer, eu estou conversando com esse Deus, que sim. E aí, a partir disso, eu também coloco meu sangue dentro do vinho e coloco. Eu cheguei a ver aqui que alguém perguntou se esse ancestral já reencarnou, não tem problema. Quando a gente fala com o ancestral, você está falando com aquela personalidade dele num tempo e espaço. Por isso que a gente entrou no círculo
e foi até o tempo e espaço dele. Entendeu? Não é... Eu estou lidando com... É como se você falasse com seu tataravô. Como se você entrasse numa máquina do tempo e fosse falar com seu tataravô. Quando você chega lá e você abre a porta da máquina do tempo, você vai encontrar seu tataravô. Então não importa que ele já tenha encarnado. Você está falando com ele enquanto seu tataravô. E não com a nova personalidade dele. Então isso não tem problema. Todas as vezes que você fala com um ser, você vai falar com aquela personalidade que já foi. Né? É com aquela personalidade. Não importa novas personalidades dele, você vai falar com aquela. Existem até alguns exercícios muito interessantes em que você fala com você mesmo. Você pode conversar com uma outra vida sua. Isso é. Aliás, esse dom você pode pegar de uma outra vida sua. Mas como a gente está falando de ancestrais, então a gente está falando do sangue, isso é uma história para outro dia. Mas você pode conversar com você mesmo em outras vidas e resgatar coisas que você aprendeu em outras vidas. É fascinante, né? Como que a gente não se apaixona por magia? Como? Uma vez que você começa a lidar com magia, não tem como. Não tem como você deixar de fazer magia. Quando você começa, é muito difícil você parar, porque é fascinante. Bom, o que mais que eu posso fazer? Digamos que eu quero limpar uma série de coisas que acontecem na minha família. Minha família ela está com dificuldades em algumas questões. Eu vejo que muita gente na minha família, de repente, tem um determinado tipo de doença ou acontece alguma coisa que recorrente na família. Sabe quando você tem uma família que as pessoas não prosperam ou os casamentos não dão certo? Esse tipo de coisa. Você pode entrar em contato com esse Deus. Tudo isso que eu estou falando com Deus, daria para fazer sem? Daria. Só que, se você não tem prática, você precisa de mais energia para conseguir fazer as coisas. Onde a gente consegue energia? De um Deus. Então a gente faz o quê? Negocia. Por que negocia? O que eles ganham em negociar com a gente? Eles ganham energia, ganham... normalmente aquilo fortalece um culto deles, fortalece a divulgação do nome, porque muitas vezes na negociação, o que você pode também negociar? Olha, se você fizer isso para mim, eu vou falar de você para uma outra pessoa. Eu vou divulgar seu nome. Então, às vezes o contato com esse Deus começa a se espalhar. Aconteceu muito assim com vários deuses que são muito populares hoje em dia. Um fala, outro fala. Sabe que nem aquelas... Coisa de santo mesmo, sabe? O santo expedito, são isso, são aquilo que de vez em quando ficam na moda e todo mundo fala daquele santo e você vê faixas na rua. É a mesma coisa. O que funciona também funciona para deuses. Aí, eu vi aqui, se você não tem intimidade com esse Deus, você vai fazer o quê? Negociar dando energia para ele. Você vai dar energia, porque se você não tem a parte afetiva com ele, se você não tem a parte devocional, se não é um Deus que você criou essa intimidade, que seria ótimo se tivesse acontecido, então tem que compensar para ele. Então compensa para ele e para você. Você vai negociar. Você pode dar o que para ele? Uma grande quantidade de energia. É aquilo que eu também já falei numa live. Você pode oferecer a ele toda a energia, por exemplo, que você produza sexualmente durante 3 meses. Se você tem uma vida sexual, né? Se você não tem nenhuma vida sexual em 3 meses, isso não vai ajudar muito você a negociar. Agora, se você tem, você pode falar, olha, toda a energia de orgasmo, toda a energia que eu faça, que eu tenha sexual durante 3 meses, eu envio a você como uma oferenda em troca de tal coisa. Você faz a proposta, vê se esse Deus aceita lá no oráculo. Eu sei que tem gente que não lida com os deuses, principalmente, às vezes, de outras religiões, vão dizer assim, mas como é que você sabe que você está conversando com Deus e não com o demônio? Na verdade, tanto faz se é um Deus ou um demônio. Funcionando a coisa tá bom. Mas, digamos que você fala, não, demônio eu não quero, porque demônio isso. É como eu disse, tá? Quando a gente lida com magia,
você acaba vendo que anjo não é tão bom e demônio não é tão ruim, que a coisa não é tão assim, bandido e mocinho como pintam por aí. Mas você fala de repente assim, não quero, eu quero lidar com um Deus. Com o tempo, você vai reconhecendo a energia de determinados deuses, você reconhece, mas o oráculo vai te mostrar também. Se você tem um ser que contata você, você chama uma deidade, e você tem formas também de você ter mais certeza disso. Por exemplo, o seu animal de poder que eu falei na última live. Você pode não saber qual é seu animal de poder, mas você pode pedir para ele, mesmo sem conhecer, porque ele está ali. E ele é você, é parte sua. Então você pode falar para o seu animal de poder que para que ele só permita que aquele Deus se manifeste diante de você. Que se houver algum outro ser que queira se comunicar com você e não aquele Deus que você está entrando em contato, ele corte essa comunicação, ele avise você. E você pode entrar em contato com ele e perguntar. Então você tem guardiões, você tem animal de poder, você tem uma série de seres que vão ajudar você. O próprio tarô, as próprias runas, eles também vão fazer, eles têm uma força, eles conseguem barrar. Se você está chamando um ser para se comunicar com você através de um oráculo, o oráculo ele segura alguma coisa que não seja aquele ser também. A coisa não é tão assim, festa que qualquer um, open bar, que qualquer um vai chegando assim no meu ritual, open bar e vai entrando assim, não é assim. Aí, você pode fazer o seguinte, por exemplo, eu quero cortar um pouco alguma coisa que esteja atrapalhando. O que eu posso falar? Eu posso pegar, pedir para esse Deus, para que dentro daquele círculo ele me leve em contato com um ancestral que teve algum tipo de problema, e eu não estou nem especificando maldição, alguma coisa assim, teve algum tipo de problema que esteja reverberando no sangue da família, né? Muitas vezes é maldição. Até hoje. Então o que você pode fazer? Você vai pegar e vai falar com esse Deus, ele vai te colocar diante daquele seu ancestral, que se você consegue ver, ótimo, você vai negociar. Se você não consegue ver, você vai negociar através desse Deus e do oráculo com esse ancestral. E você vai dizer o seguinte, que você é descendente dele, né? Você vai saudar, dizer que você é descendente dele, e que algo foi iniciado com ele que está prejudicando a família. Então, a partir desse momento, você tira isso da sua família, você tira isso do seu sangue. Existem magias que não dá tempo de eu explicar agora, como você tiraria isso não só da sua família, inclusive dele. Dá para você tirar se for uma maldição familiar, dá para você tirar essa maldição, inclusive na pessoa na qual aquilo se originou. Você consegue tirar essa maldição. Só que para isso, você teria que saber, e aqui não dá para explicar, não dá tempo. Então o que você faz? Você vai pedir para esse Deus. Então a gente está trabalhando com esse Deus como intermediário para uma série de coisas, porque esse tipo de magia para trazer dom, ou para tirar maldições, ou algo, pragas, algo que esteja sendo colocado ali, naquele teu ancestral, e reverbere até hoje, você precisa de muita energia para isso. Na falta de conhecimento, na falta de como gerar essa energia para você sozinho lidar, que é possível, você acaba tendo um Deus como intermediário. Pode ser um guia espiritual? Pode ser um guia espiritual. Pode ser, sei lá, alguém que você lide. Pode ser uma entidade? Pode ser uma entidade. Mas tem que ser algum ser com grande quantidade de energia que seja esse intermediário. Nesse caso, para a retirada disso do sangue, você vai pedir para esse Deus que a partir de você, isso seja retirado do futuro
do presente e do passado. Aquilo vai reverberar em todos os tempos. Então, para isso, o que você vai falar com aquele Deus? Que a partir daquele momento em que você bebe desse vinho, lembra que você também colocou vinho? Mesma coisa, para trazer o dom, mesma coisa para retirar algo, você colocou o vinho ali. Vinho porque eu estou falando de uma deidade grega. Se fosse uma nórdica, seria cerveja. Então, estou ali com aquele vinho. Lembra que eu falei que para trazer um dom, eu pego e coloco o meu sangue ali? Para retirar aquilo do sangue da família, e nesse momento eu vou pedir para aquele Deus que, a partir daquele momento, aquele círculo que foi para um determinado tempo onde aconteceu algo, a partir daquele momento, aquele círculo, ele está fora do tempo. Então, qualquer coisa que eu faça reverbera passado, presente e futuro. E aí, o que você faz? Você coloca nesse vinho um pouco de vinagre, coloca seu sangue, uma gota, e aí você toma 3 goles para que aquilo corte. Ai, mas um vinagre é capaz disso? Só o vinagre? Não, só o vinagre não é capaz disso. Mas tem a energia de um Deus ali. Aí isso é capaz disso. Tá? Então, quando você põe o vinagre, você coloca seu sangue, você pede para aquele Deus, através daquilo, ele tirar aquela maldição, tirar aquela energia que está prejudicando sua família, tirar do seu sangue e tirar de você para frente e de você para trás. Né? Ou seja, presente, futuro, presente, passado. Então você toma aquilo para que ele possa retirar isso do sangue. Recapitulando. Começa o culto com os ancestrais. Através do oráculo, conversa com Deus ligado ao tempo, ao destino ou tecelão. Perguntando se ele aceita intermediar a retirada de maldições ou a retirada de energias que prejudiquem a família ou o compartilhamento de dons desses mortos poderosos para você. Aí os dons, eu estou indo nos mortos poderosos. A retirada de uma série de maldições, aí necessariamente não é com os mortos poderosos, é com quem aquilo aconteceu. Né? E aí o que eu faço? Fiz o círculo, pedi para aquele Deus, que eu já combinei antes, já fiz uma oferenda a ele, já vi que ele quer trabalhar comigo, peço para ele me levar até esse ancestral. Dentro do círculo, eu visualizo a entrada desse ancestral no círculo. Esse Deus, pelo fato de ter me levado, ele está intermediando essa minha visualização também. Então, mesmo que eu esteja visualizando, está acontecendo esse contato. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir um dom para o meu ancestral, vou lá na minha taça de vinho que eu ofereci para aquele Deus, também como uma oferenda, entre outras coisas que eu posso ter combinado com ele, para ele aceitar esse acordo. Aí eu peço para que ele seja intermediário da transferência desse dom para mim, coloco um sangue, bebo 3 goles, feito. Se fosse para retirada de algo, chamei o ancestral, falei para o ancestral que isso que aconteceu com ele está atrapalhando a família, que a partir de mim eu retiro isso de mim, dele e dos próximos a partir de mim. Né? Eu tiro dos que vieram antes e dos que virão depois. Então eu vou pegar, colocar lá o vinagre, vou colocar um pouco do meu sangue e vou tomar 3 goles também, feito. Aí vou encerrar o ritual, vou agradecer aquele Deus, desfaço aquele círculo. Tá? Quando a pessoa é adotada, ela herda isso da família sanguínea.
Aí você tem que, através do seu sangue, chegar até esses ancestrais, quando a pessoa é adotada. Você pode, não é que não funcione, acessar a família adotiva, mas você vai ter que, a negociação vai ser diferente. Você vai ter que verificar se aqueles ancestrais, eles vão considerar a pessoa que foi adotada dentro dessa linhagem. Às vezes consideram, às vezes não. Né? Na parte sanguínea, eles vão ter uma... Eles vão trabalhar com uma certeza maior dentro dessa linhagem sanguínea. Né? A linhagem, quando uma pessoa é adotada, depende da negociação. Quando é sanguínea, é mais fácil de você conseguir a transferência desse dom. A gente diz que é mais ou menos que nem quando uma pessoa casa, você tem uma pessoa que casa e recebe o sobrenome de uma família. Tem gente dessa família que, a partir do momento que aquela pessoa casou, vai considerar um membro da família. Tem gente que vai levar mais tempo para considerar. Que vai sentir se aquela pessoa faz parte. Tem gente que às vezes não vai considerar. Então, a questão de adoção, ela pega um pouco disso também. Então, vai ter ancestral que vai considerar, vai ter ancestral que vai ficar assim, vai falar assim, não, mas não tem meu sangue. E o que a gente usa muito nessa parte da ancestralidade é quase como se o sangue obrigasse. O sangue, ele induz. Mas a pessoa adotada pode tanto ir na linhagem sanguínea, mesmo que não conheça, tá? Mesmo que não conheça a linhagem de sangue. Às vezes a pessoa foi adotada muito pequena e não teve contato com os pais biológicos. Mesmo assim, dá para você acessar o sangue e ir atrás. Ou fazer a da adotiva também. Mas é o que eu falo, a adotiva depende. De ancestral para ancestral. Tem ancestral que sim, tem ancestral que não. Aí depende um pouco. Bom, o que mais que a gente consegue fazer com isso? Aproveitem, principalmente nessa lua cheia, para trabalhar com dons. Eu não trabalharia muito nesse momento para retirada de maldições. Eu aproveitaria mais retirada de maldições numa lua nova, que é mais fácil você lidar, porque vai pelo viés do espelho negro, né? A lua nova se tornando um espelho negro. A lua cheia, nesse caso, vai favorecer mais a transferência de dons. Isso é mais fácil da gente fazer. E não é que seja impossível, tá? Pode ser feito. Na verdade, você pode fazer as coisas em qualquer lua. Mas é como se fosse uma correnteza. Ajuda mais de um jeito, ajuda mais de outro. Bom, outra coisa. Aproveitando aqui que já nosso tempo está acabando, procure, independente de Soul, independente de Halloween, você procura sempre ter esse culto aos ancestrais. Seja como a ancestralidade sanguínea ou adotiva, mas entre em contato com os ancestrais. Se você, por exemplo, as pessoas que são adotadas, se você já tem um culto aos ancestrais da família adotiva, isso vai facilitar bastante você conseguir acessar esses dons de uma família mesmo adotiva. Mas se você já cultua, se você não cultua e vai fazer, a negociação tem que ser mais intensa ali. Se você não cultua e você tem a sanguínea já é mais... flui mais facilmente nisso. Outra coisa que eu queria falar, aproveitando aqui esses momentos finais, aquela pessoa que eu entrevistei, aquele fantasma, não sei se vocês se lembram dele, ele vai fazer um passeio agora, é o SP Haunted Tour, que é um passeio por lugares assombrados de São Paulo. Depois eu coloco aqui nos comentários o link para eles, e ele vai fazer um passeio, tá? É um passeio assim, que é bem legal e tem tudo a ver com o tema agora de Halloween. Não sei se vocês já fizeram esse passeio, se não fizeram, eu recomendo que façam.
Eu acho que esse vai ser o último que ele vai fazer esse ano e depois só o ano que vem. E depois dei uma olhada para ver se ainda tem vaga, que é bem, bem interessante. Outra coisa, para quem tem interesse, eu tenho sido muito procurado para os cursos de feitiçaria, então acabei abrindo uma nova turma, que vai ser toda quarta-feira. Acaba a hora do bruxo às 9h, esse curso começa às 9h30, das 9h30 às 11h30. Vai ser a partir do dia 11 de novembro, começa essa nova turma. Então, a partir de 11 de novembro, das 21h30 às 23h30, um novo curso de feitiçaria em que eu ensino todos esses temas que eu costumo passar aqui, e aí já é de uma forma mais abrangente, né? Porque aqui a gente tem que fazer algo assim super... É quase um zipado aí, um tema que a gente faz muito correndo. Mas, pelo menos vocês já vão tendo noções de como praticar algumas magias, noções de qual o caminho que vocês vão... Um dos caminhos, uma das possibilidades, dentre várias, de você acessar, por exemplo, esses dons ou a retirada de maldições. Nesse caso, é trabalhando com Deus, trabalhando com uma deusa. Se fosse, por exemplo, um deus nórdico, ofereceria cerveja, poderia oferecer 3 taças de cerveja a cada uma das nornas. O dom, o que eu faria no caso da gota de sangue? Eu poderia pôr uma gota de sangue em cada uma das taças de cerveja delas e tomaria um gole em cada taça, para trazer o dom. Para mandar embora o dom, mandar embora o dom não, tô louco. Para mandar embora uma maldição. Imagina, você traz o dom e manda embora, não dá. Você traz para mandar embora uma maldição, cortar alguma coisa. O que você faz? Você pode ter as taças de cerveja, você vai colocar um pouco de vinagre ou um pouco de sal, também funciona com sal. Você pode pôr a cerveja, põe um pouco de sal na cerveja, uma gota do seu sangue e vai lá, toma um gole de cada cerveja para a retirada daquilo. Então, por que funciona isso? Porque é uma energia divina atuando sobre você. Enquanto você não sabe fazer sozinho, a coisa funciona por aí. Tá bom? Então, ficam essas dicas. Aproveitem essa lua cheia para desenvolver dons, para trazer para vocês essas características, né, que podem ajudar vocês bastante na vida de hoje. Tem certos dons que é que eu falo. Estão ali na sua família, você poderia utilizar aqueles dons hoje, às vezes da intuição, clarividência, facilidade em se comunicar com outros seres, projeção astral. Tem uma série de dons que vocês podem trazer para desenvolver agora e utilizar. Então, façam isso, do mesmo modo que façam para tirar coisas que estejam atrapalhando na sua família. Vocês verifiquem, por exemplo, minha família sempre tem problemas financeiros. Vão lá no oráculo, esses problemas financeiros vêm de alguma coisa que aconteceu com algum ancestral? Sim. Tá ótimo, então vou falar com aquele Deus, olha, eu preciso que você me leve onde aconteceu aquele problema com o ancestral. Por que a gente tem o trabalho de achar o ancestral e não pode simplesmente pedir para esse Deus tirar aquilo? Porque quando você coloca aquele ancestral diante de você, acontece um tipo de conexão energética que favorece. O teu campo energético e o campo energético daquele seu ancestral, eles se entrelaçam. E isso facilita tremendamente. Do que simplesmente tirar de um ancestral assim, sem que você tenha contato. Quando você faz isso, você alinhava o presente e o passado, e essa conexão energética cria esse corredor, cria esse campo de atuação que facilita muito um Deus agir para a retirada de maldições ou para a transferência de um dom. Por isso que a gente pede para levar até o ancestral, que quando você encontra com esse ancestral, faz isso aqui. A tua energia e a dele se entrelaçam. Mesmo que numa conversa, isso acontece. Por quê? O que está entrelaçando aí? O sangue. O sangue entrelaça.
Quando entrelaça, isso vai facilitar muito o contato e a transferência. Por isso que a gente tem esse trabalho, senão a gente não faria nada disso, já pediria para um Deus sem especificar nada, é porque realmente isso é metade do caminho. Tá bom? Então, dúvidas vocês mandem lá no direct. Algumas perguntas eu até consegui enxergar hoje aqui, algumas coisas. E qualquer coisa, só perguntar para mim, tá? Na medida do possível, eu vou respondendo. E já sabem, dia 11 de novembro começa uma nova turma de feitiçaria. Qualquer coisa, vejo vocês lá no curso ou aqui no direct. Então, até a próxima Hora do Bruxo. Bom Samhain para todos, bom Halloween para todos e bons rituais com os ancestrais. Até a próxima.